tá? Essa semana, na minha opinião, o Ethereum pode vir romper com mais força do que as outras moedas, tá? Inclusive no gráfico diário ela continua mantendo essa tendência de alta, rompeu o topo anterior aqui, construiu suporte nos últimos 3 dias e tende a continuar subindo ainda. Então ela, como ela está atrasada, essa semana é mais interessante um potencial de alta para Ethereum. Então o Ethereum tem um potencial maior de alta. Principal zona de suporte, principal zona de compra de Ethereum seria 2.800. Não sei se vai conseguir chegar ali, a menos que o Bitcoin corrija forte, tá? E a outro suporte aí de curto prazo, 3.200. Então nós temos 2.800 principal suporte, 3.200 suporte mais de curto prazo e possivelmente, talvez ele nem teste esse suporte novamente. Praticamente nos próximos dias aí dessa semana, o Ethereum pode subir muito bem, tá? Até porque eu acho que o Bitcoin vai subir. Então, eu acho que hoje é um bom dia de comprar algumas coisas, como o Ethereum, por exemplo. O Bitcoin agora está fazendo o primeiro topo do gráfico diário. Então, esse é o primeiro topo do gráfico diário. Provavelmente ele vai retestar esse suporte aqui de 93, voltar a subir, fazer um novo topo e aí sim a gente pode ter talvez alguma correção mais forte, tá? Uma correção mais parruda, tá? Mas eu acredito que nos próximos dias Bitcoin vai segurar essa queda, lateralizar, voltar a subir e superar os 100 mil dólares, provavelmente ainda essa semana. Então eu acredito que essa semana é bem possível, né? Entre essa semana e semana que vem é possível que Bitcoin consiga superar os 100 mil, até porque essa semana eu acho que o Bitcoin vai lateralizar, vai acumular lateralmente, está indo para testar a sobrevenda do gráfico de 4 horas, tá? Sobrevendo o gráfico de 4 horas, e aí possivelmente o mercado tende a subir. Se alguém está focando na alavancagem, tomar muito cuidado, porque nesse período a gente pode ter uma busca de liquidez bilateral após essa lateralização que o Bitcoin se encontra. Bitcoin então rompeu, né, os 90 e poucos mil dólares aí, a primeira resistência dela, né, 93 mil dólares. Vai testar agora esses 93 mil como suporte e, na minha opinião, vai construir suporte em cima de 93 mil, entre 93 mil e 100 mil dólares vai ser a construção de um suporte lateral, né? Eu acredito que o Bitcoin vai andar lateralmente e durante esse período lateral, algumas altcoins elas acabam subindo muito bem, tá? Estamos no final do mês, fim do mês novamente, podemos vir a testar a sobrevenda do Bitcoin. Essa tem sido historicamente a melhor região para comprar criptos, tá? Então, provavelmente em alguns dias aí, com o reteste de 93 mil, será interessante possivelmente entrar novamente em algumas altcoins ou aumentar até a posição em algumas altcoins. Comprar mais altcoins, tá? Por enquanto, estamos acumulando lateralmente para o preço continuar subindo. No gráfico diário, então, apareceu o primeiro topo do diário. Esse primeiro topo do diário eu não dou muita bola, porque eu entendo que ele não vai recuar forte, tá? Inclusive, ele vai fazer pullback para continuar subindo. Então, a tendência é, depois desse pullback, agora, dessa queda um pouco mais forte do dia de hoje, o preço do Bitcoin tenderá a lateralizar entre 93 e 100 mil dólares. E em breve, muito provavelmente, a gente vai ter o rompimento dos 100 mil dólares. E aí, como é que eu sei que o preço está com uma grande chance de romper 100 mil dólares? Porque eu pego aqui o gráfico dos últimos 3 dias, a gente vê uma grande quantidade de pessoas shortando Bitcoin em 100 mil. Essas pessoas vão ser liquidadas muito em breve. Você pega vários tempos gráficos de curto prazo, você vê que existe uma grande quantidade de ordens para serem liquidadas acima. Então, uma vez que ele terminar e finalizar de liquidar em 93, acredito que ele vai buscar os 100 mil e provavelmente vai romper os 100 mil dólares, tá? A principal resistência do Bitcoin está aqui em 101 mil dólares, tá? 101.200 dólares. E as liquidações abaixo, eu acredito que elas vão vir logo em seguida. Então, é bem interessante, né, o que está sendo construído em Bitcoin.
eu tenho um triângulo simétrico que ele age igual uma região de busca de liquidez, tá? Comentei isso para os membros do canal e eu quero comentar isso para vocês também, que é isso daqui, tá? Então isso daqui é o quê? Isso daqui é a região onde tem mais concentração de negociação, é um triângulo simétrico que foi rompido recentemente. Geralmente triângulos simétricos pequenos eles não são capturados, os de pequeno diâmetro, como esse daqui, tá? Geralmente para ser capturado precisa ser um triângulo simétrico maior, mas esse triângulo simétrico sim, ele pode ser uma captura de liquidez que vai vir mais para frente, tá? Basicamente o mercado ele repete o padrão da natureza. Então a boquinha tá aqui, ó. A baleia tá aqui, tá? Então é aqui que ele vai querer tentar capturar a liquidez do pessoal que está postando no curto prazo. Então, quem tiver alavancado aí, cuidado, preste bastante atenção, evite alavancar nesse momento, porque a chance de ser liquidado é muito alta, tá? Na minha opinião, então, o mercado, não sei se ele vai conseguir liquidar. Geralmente, essa busca de liquidez ela não acontece com triângulos tão pequenos. Pode acontecer com esse triângulo pequeno? Pode. Geralmente não acontece com triângulos tão pequenos, tá? Mas, na dúvida, dá para deixar até uma ordem passiva compradora nessa região, porque potencialmente vai ser a região onde vai pegar os 4 horas, tá? 93 mil é o principal suporte. Se perder 93 mil, ele só vai pegar uma sombra em 90 mil, 89.800, na verdade, para continuar subindo, tá? Então, basicamente, é isso que o mercado vai querer fazer, lateralizar essa semana, tá? Preço do Bitcoin vai ficar preso entre essas duas regiões, então é essa região e essa região aqui de baixo. E algumas vezes, né, durante essa lateralização, ela consegue sair temporariamente dessa região, tá? Ela consegue sair desse canal lateral um pouquinho, liquidando dos dois lados, tá? Sobrevenda do gráfico de 4 horas é a melhor região para comprar, então em breve espero que ele dê oportunidade. A tendência de curto prazo é que o preço siga um pouquinho em queda agora, em lateralização. No gráfico diário, né, a intenção é do mercado testar esse topinho anterior aqui, então entre 91 e 93, é sempre uma faixa, né? Não é exatamente 100% preciso, é uma faixa de negociação que ele segura. Então eu vejo aqui suporte nessa região, tá? E o que eu acredito que irá acontecer para a primeira grande correção do Bitcoin é exatamente isso, né? Ele vai tender a lateralizar, romper os 100 mil temporariamente e depois possivelmente vir para baixo aqui forte e liquidar. Geralmente é isso que o BTC faz em tendências de alta, tá? Então, se tu quiser pegar alguma referência do que acontece de manipulação, é só você ver o que acontece com os últimos triângulos simétricos, né? Então, os últimos triângulos simétricos, eles mostraram bem certinho exatamente o que estava acontecendo, né? Você tem um triângulo bem definido, esse triângulo simétrico, né? Você marca o meio dele aqui, pá. Então, aqui tem muita gente que vai ser estopada aqui abaixo e tem muita gente que vai ser liquidada aqui acima, dos dois lados. Isso a gente chama de busca de liquidez bilateral. Então, aqui ele já deu uma buscada de liquidez, ele já buscou a liquidez desses stops aqui, veio liquidar todo mundo acima, veio liquidar todo mundo abaixo, tocou média e aí ele continua subindo. Esse aqui é o padrão batida de coração, tá? Então como é que funciona o coração? Ele vem da lateralidade, ele vai para um lado, vai para o outro, da mesma dimensão dos dois lados. É uma remoção do excesso de alavancagem, tá? E aí depois ele continua a tendência anterior. Então essa batida de coração acontece com muita frequência em Bitcoin, né? E aí ele vem, apoia na média e volta a subir. O melhor sinal para comprar é se o Bitcoin atinge a sobrevenda do RSI no gráfico de 4 horas, tá? No gráfico de 4 horas, junto com a média. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é um sinal que eu considero perfeito numa alta, né? Você vem sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então, ele busca a sobrevenda no gráfico de 4 horas, apoiada na média 14.
Só que ele tocou na média 14 com sobrevenda durante uma tendência de alta. Então é continuação de alta. Então mesmo aqui a gente pode ver agora com algumas diferenças. Detalhe, aquele triângulo simétrico ali, ele era bem maior do que esse daqui. Eu entendo que aqui tem baleia, eu entendo que aqui tem bastante negociação, e é aqui que o Smart Money quer levar o preço. Eu entendo tudo isso, tá? Então é bem possível que a gente até possa ver essa queda rapidamente acontecer. Mas eu entendo também que, uma vez que ele tocar sobrevenda aqui, mesmo muito distante da média, a tendência é que o preço lateralize para que a média venha se atualizando, se aproximando. E enquanto o BTC lateralizar durante esse range aqui, né, ele vai trazer ameaça maior para quem está apostando na queda. Então não aposte na queda do Bitcoin. Nunca lute contra a resistência, contra a tendência de um ativo. Se a tendência do ativo é de alta, grandes correções, grandes quedas são oportunidades de comprar, tá? E aí o que acontece? Agora, Bitcoin, ele vai querer se aproximar dessa linha, desta média branca aqui, ó, que vocês estão vendo, com lateralidade, tá? Então ele vai ficar andando de lado, provavelmente 15 dias, até pelos 10 de dezembro da vida aí, para depois romper e seguir mais, dar mais prosseguimento para alta, tá? Isso é uma construção de suporte. Então o mercado provavelmente vai lateralizar, tá? Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o gráfico do RSI, gráfico diário. Então ele perdeu um pouquinho, ele deu um sinal de venda aqui. A princípio agora ele vai querer iniciar um processo de acumulação no diário, né, para fazer aquele triângulo simétrico maior. Então é bem provável que o Bitcoin ele ande, né, em breve em triângulo simétrico, tá? E após rompimento de alta, ele vai querer vir buscar a famosa batida de coração, na média, tá? Provavelmente ele vai querer fazer isso. Antes de buscar mais valores, porque o Bitcoin, a tendência é que ele continue subindo por meses, tá? Mas ele vai lateralizar. E aí que muita gente se fode. Por quê? Porque agora, como o Bitcoin vai lateralizar e tem a tendência a lateralizar por alguns dias, quem ficar operando o tempo todo vai perder todo o capital, enquanto isso vai perder dinheiro, né? E aí uma coisa que as pessoas não se tocam é que elas acabam perdendo muito tempo. Então quem é estopado o tempo todo, quem é liquidado o tempo todo, acaba perdendo muito tempo, acaba perdendo muito, acaba perdendo, vamos dizer assim, movimentos de alta, né? Por isso que eu não vendo nesse momento. Nesse momento eu tenho bitcoins, eu não estou preocupado com o preço de curto prazo, eu simplesmente sei que é uma tendência de alta semanal e que eu tenho que estar sentado em cima da tendência de alta semanal. Então, por mais que o preço ele possa vir lateralmente aqui, nos próximos 15 dias, nas próximas 2 semanas, eu tenho que entender que eu estou operando o longo prazo. Então, eu não estou preocupado com esse movimento aqui, tá? Esse movimento de curto prazo. Por quê? Como eu não prevejo o futuro, como eu não tenho como saber até onde ele vai corrigir agora no curto prazo, tá? Eu preciso simplesmente me manter comprado, né? Preciso me manter comprador. Mas sim, o Bitcoin fez topo. Fez o primeiro topinho aqui que ele ainda não tinha feito, tá? Então, hoje está sendo confirmado o primeiro topo do Bitcoin. Falta agora o segundo topo do gráfico diário. Depois que ele fizer o segundo topo do gráfico diário, ele vai fazer o primeiro topo do semanal. E aí, depois de um tempo, ele vai ter que fazer o segundo topo semanal. E depois do segundo topo semanal, aí sim, a tendência é que ele inverta ou pelo menos faça um pullback mais graúdo, né? Um pullback mais forte, tá? Então, por enquanto, ele está apenas acumulando lateralmente para continuar subindo. Então, eu não venderia nenhuma posição agora, simplesmente estou esperando a sobrevenda do gráfico de 4 horas para fazer um novo aporte, tá?
E essa sobrevenda do gráfico de 4 horas geralmente acontece uma vez a cada 30 dias, nessa tendência de alta, tá? Então, quando começa a aparecer, quando começa o curto prazo a fazer sobrevenda 4 horas, significa que é uma acumulação para o preço continuar subindo, tá bom? O preço continuar subindo. Então, tá excelente, tá lindo e maravilhoso.